Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. Esse estudo é o de número 4, referente a esse capítulo. E já passamos por todas as instruções dos Espíritos referentes ao homem de bem, ao verdadeiro espírita, a descrição das virtudes, do que devemos conquistar a fim de avançarmos na escala evolutiva na direção do nosso Mestre. Estamos nas instruções dos Espíritos, em que as entidades que se comunicaram através dos diversos médiuns que auxiliaram Kardec na elaboração dessa obra, especialmente na obtenção das mensagens dos amigos, dos mentores, em que ele trata da verdadeira caridade, de como devemos nos dedicar ao próximo sem aguardar ou esperar recompensas, qual a postura do verdadeiro homem de bem. E assim, analisamos, na visão desses espíritos, a questão da hierarquia que existe no mundo espiritual, onde a lei divina somente faz uma diferença entre os espíritos: a moralidade de cada um deles, as conquistas espirituais, morais, de virtudes, e não aquelas que enganam os homens, mas não conseguem ludibriar a Deus, especialmente porque a sua lei é perfeita. Paramos então no último estudo na descrição dessa entidade referente aos deveres da caridade, dizendo então que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nós vimos que nessa mensagem o Espírito está tratando das diferenças que existem entre os espíritos, conforme a conduta escolhida por cada um deles. A prática da caridade, portanto, é o maior ato de que podemos realizar a fim de nos destacarmos, elevarmos-nos nessa hierarquia espiritual. Não importa a condição social, a quantidade de dinheiro na conta bancária, nos bolsos, porque a oportunidade da caridade surge em todos os meios, em todas as posições sociais. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Nós tratamos aqui da importância do homem de bem, do espírita verdadeiro, do cristão, conviver com os homens, buscar o convívio social, trabalhando, servindo, amparando, praticando bem a caridade, porque isolar-se não é a forma adequada para a conquista de virtudes. Devemos, sim, buscar sempre o mais necessitado, seja monetariamente, seja sentimentalmente, aqueles que estão totalmente entregues a uma vida perdida ou que não têm qualquer compaixão com quem quer que seja. São esses os mais necessitados, que precisam ouvir a palavra, observar nossos exemplos para mudar de conduta, para vislumbrar uma forma de vida diferente da que eles estão acostumados. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. O Espírito é claro, a caridade só pode ser praticada no meio dos semelhantes, enfrentando as lutas árduas a que todos estamos sujeitos enquanto encarnados. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se,
não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. E aí ele destaca o capítulo 5, número 26, que fala justamente do egoísmo, da prática da caridade desperdiçada quando nos isolamos, quando pensamos somente em nós. Busquemos, portanto, a prática da caridade sem nos isolarmos, pelo contrário, buscando o próximo. Esse Espírito continua dizendo: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, os Espíritos superiores, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Então agora ele trata daqueles que se machucam, aqueles que buscam a renovação íntima através de dores, através da fustigação do próprio corpo. Ele esclarece que para entrar em contato com os amigos espirituais não é necessário essa busca do sofrimento da carne, cobrindo-nos de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então ele está mostrando que a melhor forma de entrar em contato com Cristo e seus emissários é por meio da caridade, é por meio do amor, porque seremos abençoados quando amamos o próximo, quando não os ofendemos, quando não deixamos que entre em nossos pensamentos a infelicidade, a ofensa ou um ato que contradiga o ensino do Cristo. Essa mensagem foi ditada por um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Vejamos mais uma mensagem dos Espíritos, intitulada Cuidar do Corpo e do Espírito. Ainda tratando da maceração do corpo, dessa busca de infligir à carne o sofrimento a fim de alcançar as altas esferas da espiritualidade. Mais um espírito vem dizer que é inútil fazer mal para o próprio corpo com a intenção de se elevar moralmente. Ele diz: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Ou seja, detém perfeição moral aquele que macera seu próprio corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Então vejam que esse espírito traz o mesmo teor de ensinamento que nós estudamos nas obras de André Luiz, porque há capítulos específicos, estudados aqui inclusive, que demonstram a necessidade de nós, encarnados, valorizarmos o corpo físico, abençoarmos a oportunidade da reencarnação e, principalmente, cuidar desse corpo, desse vaso concedido por Deus para que nós experimentássemos as expiações e provas aqui na Terra. Veja que ele traz o sentido de cuidar do corpo, cuidar da saúde, evitar a enfermidade, porque tudo isso influencia em nossa alma. Nós já estudamos aqui em outra obra a influência do estado mental de cada um para a saúde do corpo físico. E aqui ele traz o contrário também. A saúde física também traz benefícios para a alma. Para que essa prisioneira viva, a alma, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são
disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Então ele está convidando-nos a uma reflexão. Se a alma e o corpo estão em perfeito estado, como manter o equilíbrio entre as aptidões da alma e do corpo? Precisamos, portanto, estar dispostos, fortes, com a saúde em dia. Por quê? Com o corpo frágil e doente, nós não conseguiríamos exercitar a caridade, praticar o bem, estudar, trabalhar. Ações que nos elevam a alma, que nos oportunizam a redenção dos erros do passado. Ele continua: dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Então vejam que esse espírito nos traz as duas posições antagônicas, extremistas. Um que valoriza somente a alma e outro que valoriza somente o corpo físico. Os ascetas se dedicam somente à alma, enquanto os materialistas dedicam-se somente à carne. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Então vejam que o espírito das três situações, aqueles que só querem saber da alma e desprezam o corpo, aqueles que se dedicam somente ao corpo e desprezam a alma, e os indiferentes, aqueles que são mornos no amar, econômicos no gozar. Ou seja, não valorizam o espírito a tal ponto de dedicar-se a ele, muito menos se entregam às paixões da carne. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, responde essa entidade. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Vejam, portanto, que a solução a essa problemática é dada pelo Espiritismo. Não adotar nenhuma das duas posições extremistas, dedicação somente à alma ou dedicação somente ao corpo, e muito menos a conduta morna, mas sim que é necessário cuidar de ambos. Cuidar do corpo físico por ser uma dádiva divina, por ser um instrumento de elevação, por ser a forma que nós temos para evoluir num planeta de provas e expiações. E, ao mesmo tempo, elevar também a alma, preocupar-se com as questões do espírito, realizando a reforma íntima, praticando todo o bem possível que nos surja no caminho, equilibrando, dessa forma, as condutas dedicadas à saúde do corpo físico, ao exercício físico para manter esse corpo saudável e também a dedicação à alma, pela oração, pelo estudo e pela prática do bem. Amai, pois, a vossa alma, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. O corpo é instrumento da alma, e ambos precisam de cuidado. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. É por isso que aqueles que buscam a sabedoria, buscam a elevação espiritual e não cuidam do seu corpo, descuidam-se da alimentação, do exercício, do cuidado, estão equivocados, estão fascinados somente pela alma e não percebem que vão pouco a pouco lesando esse corpo e angariando, por consequência, dívidas,
porque todos nós teremos que prestar contas de tudo o que recebemos. E receber o corpo físico também é uma dádiva que estará sujeita à prestação de contas. Atendamos, portanto, às necessidades da própria natureza: alimentação, procriação, exercício físico para manter o corpo com a elasticidade necessária para se movimentar, para evitar as enfermidades na idade mais velha, né? Na velhice. Então, tudo que a natureza exige, observemos. Logicamente, sem desatender a lei divina, porque senão tropeçaríamos na visão materialista de satisfazer o corpo ao máximo sem se importar com as consequências para o nosso espírito. Vejam, portanto, que sempre se destaca o equilíbrio que deve existir. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Então vejam, nós temos o livre-arbítrio, a decisão. O nosso corpo é um instrumento. Ele não pensa por si, ele não toma decisões. Logo, qualquer conduta adotada que venha a lesar esse corpo é responsabilidade de quem tomou a decisão, de quem fez a escolha. Porque o corpo é como um cavalo, se mal dirigido, causará acidentes. Sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Então vejam a pergunta: seríamos mais perfeitos se castigássemos nosso corpo, mas diante desse castigo, desse martírio, nada mudássemos em relação à nossa alma? Continuássemos egoístas, orgulhosos, vaidosos? De nada adianta, portanto, martirizar o corpo e não buscar as virtudes da alma. Martirizar o corpo não nos torna menos orgulhosos, não nos torna mais caridosos. A perfeição, portanto, não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Reforma íntima, diária, combater as paixões, as nossas más tendências, as nossas inclinações para o mal. Nisso consiste o exercício diário a que devemos nos dedicar e que o Espiritismo demonstra ser a porta de entrada ao reino dos céus. Reforma íntima. Perceber que estamos com uma conduta inadequada para o reino de Deus e mudá-la. Mudar essa conduta, adequá-la. Deixar de ter uma atitude explosiva, deixar de sentir inveja, orgulho, egoísmo. Pouco a pouco, combatendo essas paixões, especialmente no dia a dia com a família, com os colegas de trabalho, com aqueles que convivem conosco. A perfeição, portanto, está nas reformas pelas quais passamos enquanto espíritos. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então vejam que ele destaca a reforma íntima. Reprimir nossas paixões, no sentido de não deixar que elas tomem conta, influenciem nas nossas decisões finais, sejam a causa das nossas escolhas. Pelo contrário, devemos submeter essas paixões,
Dobrai, diz o Espírito. Dobrá-las, portanto, para que elas não impeçam a nossa elevação moral. Essa mensagem foi dada por Jorge, Espírito Protetor, em Paris, 1863. Como vimos, portanto, esse capítulo trata das características da perfeição, e nessa última lição nós vimos que para alcançar essa perfeição precisamos dobrar a nossa alma para não dar vazão às paixões, que para nos tornarmos homens de bem, cujo conceito já trabalhamos aqui, precisamos exercer a caridade real, sem buscar compensações, recompensas, gratificações, demonstrando pela conduta reta e digna que alteramos o nosso íntimo pela palavra do Evangelho. Esse último estudo, então, do capítulo 17, é reduzido porque chegamos ao final, mas importante, porque revisamos os conceitos principais do homem de bem, dos bons espíritas, aqueles que já despertaram para a necessidade da reforma interior e buscam, nas palavras de Kardec, pela interpretação do Evangelho do Cristo, a fórmula necessária de nos elevarmos, reduzindo o sofrimento alheio, amparando o sofredor, enxugando as suas lágrimas, alimentando por conta da fome, cobrindo-os por conta do frio, e assim praticando uma conduta cristã, verdadeiramente espírita, no sentido de caridade. Vimos ainda a parábola do semeador e aprendemos com as entidades que toda colheita foi um dia semeada, comparando, portanto, com a conduta que adotamos na terra, recebendo a palavra do Cristo sob forma das sementes, em que alguns enterram e cuidam, outros escutam a palavra, mas o terreno espinhoso não permite que desabroche os frutos desse Evangelho. E aí, na interpretação das entidades, nós vimos que o dever que todos possuem de ouvir a palavra e deixar que essa semente se desenvolva em nosso coração, nos traz toda conduta e tarefa reservada ao cristão. Nascendo, portanto, esse dever de cuidado, dever de estudo, de aprimoramento, dever nas nossas profissões, nos nossos cargos, enquanto ricos, enquanto pobres, enquanto perfeitos fisicamente, enquanto enfermos. Trabalhamos aqui os deveres que todos temos, independente da expiação, da condição social ou econômica. No finalzinho do estudo, vimos a divisão dos superiores e os inferiores, aprendendo com a espiritualidade que superiores são aqueles que dedicaram a sua vida à caridade, que compreenderam que o ensinamento do Cristo é voltado para aquele que se rebaixa entre os homens, que procura ocupar as últimas posições porque sabe da sua imperfeição e que é um instrumento do Cristo para desenvolver a sociedade nos seus valores sentimentais, nas suas virtudes. Passamos então à descrição da postura que o homem de bem deve ter no mundo, convivendo com a sociedade, buscando o sofredor, buscando, inclusive, aquele que nos quer mal, aquele que nos tem por inimigo, porque são nesses momentos, enfrentando essas situações que adquirimos virtudes, moralidade, e não fustigando o próprio corpo físico na busca dessa elevação.
A finalização, portanto, desse capítulo é o item estudado hoje, onde surge o dever de cuidado que devemos ter com o próprio corpo físico para a elevação da nossa alma, já que um influencia no outro. Agradeço então a todos que nos acompanham. Os próximos estudos voltarão a ter a costumeira 1 hora de análise, porque iniciaremos o próximo capítulo, capítulo 18º, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Peço então à espiritualidade amiga que continue a nos envolver nessa tarefa, tanto de ensinamento quanto de aprendizado, e que estejamos a cada dia mais conscientes dos nossos deveres, das nossas tarefas enquanto encarnados, aprendendo nessa doutrina o caminho que nos leva ao Pai. Percebamos que a cada capítulo estudado, nós vamos angariando mais e mais informações trazidas pelo Cristo, interpretadas por Kardec e confirmadas pelos espíritos superiores como único caminho de redenção, em que as nossas condutas do passado são revistas, são adequadas, são conformadas com o nosso novo estado de ser, e que somente o Espiritismo consegue trazer uma explicação racional para a necessidade das expiações nesse mundo, explicando as desigualdades sociais, explicando as diferenças físicas em que as pessoas renascem, as deficiências, as limitações e as características, a fim de que nós possamos compreender um pouco mais de como funciona a lei divina, a sua justiça, a sua misericórdia e os seus atributos. Que os bons espíritos, então, continuem a nos inspirar, para que não saiamos do caminho digno e reto da boa conduta, para sermos considerados homens de bem, pessoas que têm na palavra de Jesus o direcionamento da libertação, a porta de entrada a uma vida equilibrada, ao exercício do bem, da caridade, especialmente nesse momento em que vive a Terra, tão necessitada de pessoas que pensem nos outros primeiro, ao invés dos próprios interesses, diminuindo o orgulho, o egoísmo da nossa conduta e abraçando aqueles que estão distantes do Cristo. E também aqueles que sofrem, que não entendem o porquê do sofrimento e muitas vezes se revoltam. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor os desígnios do Pai, a vontade dele em nossas vidas, o real objetivo dos sucessos ou dos insucessos por quais passamos aqui na Terra, já que muitas vezes não sabemos pedir, porque não conseguimos enxergar a vontade do Pai em nossas vidas. Ele que conhece o nosso íntimo, sabe das nossas necessidades e especialmente das nossas fraquezas. Confiemos, portanto, nele, para que não deixemos a confiança, a fé se abalar, diminuir, reduzir-se. Pelo contrário, que essa fé possa aumentar cada vez mais, a certeza da vida espiritual, a certeza de que há um Deus a nos vigiar, a nos amparar, a nos abençoar. E que possamos, pela conduta, pela escolha,
sermos merecedores desse amparo, que como um sol ilumina a todos, independentemente de méritos, mas que consegue ser mais aproveitado por aqueles que já conseguem perceber a presença divina e se colocar numa condição de receptor, a fim de transformar essa energia recebida em atitudes, em condutas no bem e na prática da caridade. Obrigado, amigo Jesus, mestre dos mestres, modelo e guia de toda a humanidade. E que Maria Santíssima, sua mãezinha querida, que ampara a todos os sofredores, especialmente aqueles que desistiram da vida e buscaram o caminho mais rápido do seu próprio aniquilamento, percebendo-se no mundo espiritual vivos, indestrutíveis, e que o sofrimento que buscavam exterminar, na verdade, apenas multiplicou-se, potencializou-se, e agora eles precisam enfrentar as consequências dos seus atos. Que possamos estar na condição de auxiliares, aqueles que possam beneficiar de alguma forma os irmãos infelizes que optaram pelo mal, porque nós também já estivemos nessa situação, expulsos que fomos de planetas elevados, que já estavam atingindo o equilíbrio moral, em que o bem já se constituía na maioria dos corações, mas que nós, equivocados como muitos estão hoje, buscamos o erro, insistimos na conduta inadequada e infeliz, porque ainda não tínhamos olhos para enxergar. Persistamos, portanto, no bem, para que dessa vez aproveitemos a oportunidade na redenção do mundo que se aproxima para uma nova chance a todos aqueles que desperdiçaram o convite divino. Que assim seja, graças a Deus, e que a paz do nosso Senhor envolva a todos até o nosso próximo estudo.